Namastê! Por que a rede Yoga Book tem insistido tanto na questão política? Por que não falar somente sobre yoga, sobre a parte espiritual do yoga, que foi desde o início o objetivo da rede Yoga Book, quando começamos há mais de 10 anos? Creio que a rede Yoga Book começou em 2012 ou 2011, se não me engano. Mais de 6 ou 7 anos para cá, temos falado muito sobre política. Na verdade, o mundo começou a olhar mais para a questão da política como nunca antes. E devemos lembrar dos grandes iluminados da Índia do século XX, como Mahatma Gandhi, o próprio Paramahansa Yogananda, que foram santos, antenados com as questões políticas de seu tempo. Mahatma Gandhi foi um santo político, assim como Yogananda. O ex-embaixador da Índia nos Estados Unidos, Rajan Sen, ele conta que duas coisas atraíram a sua atenção, a sua admiração por Yogananda. A primeira foi quando ele viu Yogananda pela primeira vez. Ele disse que de seu rosto literalmente se irradiava uma luz de espiritualidade. E a segunda coisa, segundo Rajan Sen, é que apesar de Yogananda ser um homem de Deus, um homem do Espírito, ele estava antenado com os acontecimentos mundiais, políticos de sua época. Yogananda afirmou a temer mais do que esta guerra, isso em 1940, referindo-se à Segunda Guerra Mundial, a temer mais do que esta guerra é a perversidade do bolchevismo. O que é o bolchevismo? Era o comunismo naquela época na Rússia, que desde 1917 veio invadindo nações e destruindo nações. Por onde o comunismo passou, ele deixou um rastro de destruição. Na antiga União Soviética, Laos, Camboja, Vietnã, na China, Coreia do Norte, Etiópia e inúmeras nações, inclusive aqui na América Latina, Cuba, ainda hoje o comunismo, marxismo ou progressismo ou gramscismo, não importa o ismo, na verdade tudo vem do marxismo, são os ismos que vieram pós Karl Marx. Todos esses ismos esquerdistas têm promovido a destruição e a verdadeira lavagem cerebral nas mentes dos mais jovens ou dos mais velhos, mais incautos, que não buscam o conhecimento de fato. Então isso tem acontecido agora, debaixo de nossos olhos, na Venezuela, na Argentina. Eu sou uma testemunha ocular quando estive na Colômbia, há cerca de 2 anos, em que fiz amizade com irmãos venezuelanos que vêm da Venezuela a pé pedir ajuda. Motoristas de Uber na Colômbia afirmam que os venezuelanos antes vinham para trazer dinheiro, porque a Venezuela foi muito próspera antes de Hugo Chávez. Trazer dinheiro para o comércio, para o turismo na Colômbia, em Cartagena. E agora venezuelanos chegam a pé para esmolar nos sinais, vendendo pirulitos ou simplesmente pedir ajuda, sentados no chão, nas portas dos shoppings na Colômbia. A Colômbia também luta contra o comunismo há muito tempo. Uma TV que aqui no Brasil custa pouco mais de R$1.000, na Colômbia é 1 milhão de pesos colombianos, tamanha inflação na Colômbia. E na Venezuela o dinheiro desapareceu, então as pessoas vêm a pé. Fizemos amizades, eu e minha esposa, que também é professora de yoga, fizemos amizades com venezuelanos. São pessoas de Deus, são pessoas maravilhosas, mas que conhecem na pele o que é o comunismo. E se você pergunta a eles, a culpa é dos Estados Unidos, eles falam, como assim a culpa é dos Estados Unidos? A culpa é do comunismo, que começou com Hugo Chávez e está agora nas mãos de outro ditador. Então, queridos, o comunismo, como Paramahansa Yogananda afirmou, é o maior inimigo. E nós sabemos o que está por trás hoje do comunismo, que é Anon,
né? São os grandes banqueiros, as famílias mais poderosas do mundo hoje, que detêm todo o poder do dinheiro, né, em suas mãos, são chamados de metacapitalistas. Eles bancam o comunismo, o socialismo nas universidades, nas escolas do mundo inteiro e na mídia. Eles é que controlam a mídia. Eu elenquei alguns pontos fundamentais que devemos sempre recordar da diferença entre o yoga e o marxismo ou esquerdismo. Por que o yoga é diferente? Por que devemos falar e bater nessa tecla e repetir? Por que a Rede Yoga Book tem feito isso? Como afirmei, de 6 ou 7 anos para cá, temos falado tanto dessa questão da política, porque fico muito triste e de certa forma até envergonhado ao ver professores de yoga, praticantes de yoga, militando ou defendendo o esquerdismo. Karl Marx, pai do socialismo, declarou ódio, vingança, jurou vingança contra Deus e contra a humanidade, como lemos em sua obra teatral inacabada Oulanen. É questão de estudo. Está tudo nas obras de Marx e Engels. Contra a família monogâmica. O que é monogâmico? O mono vem de um. Então, se você é contra a família monogâmica, então você é a favor da família poligâmica, da poligamia. E isso destrói a família. A família é um patrimônio não só do Ocidente, não só do cristianismo, do judaísmo, do cristianismo, mas também do yoga. O yoga é um darshana do hinduísmo, é uma escola de sabedoria do hinduísmo, e o hinduísmo é a tradição religiosa sampradaya mais antiga da humanidade. É a tradição mais antiga da humanidade, é o hinduísmo. Tudo que vemos no cristianismo e no judaísmo, na verdade, veio primeiro do hinduísmo. Judaísmo, cristianismo, budismo, até mesmo islamismo e outras tradições, zoroatrismo, todas as tradições autênticas religiosas surgiram, emergiram do hinduísmo. O hinduísmo é a religião máter, a religião mãe. Então tudo que existe literalmente na teologia cristã existe primeiro como fundamento, como base no hinduísmo. Até mesmo a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva. A família é a base, é a célula máter, e é da família que surge o bom caráter, ou pelo menos deve surgir o bom caráter, quando a família é uma família de tradição, quando é uma família que segue o Dharma. Dharma é a lei, as virtudes morais, espirituais. Inclusive a palavra hinduísmo é um termo pejorativo. O verdadeiro nome dessa religião é Sanatana Dharma. Sanatana quer dizer eterno, Dharma virtude, lei. É a lei eterna, é a virtude eterna que deve nortear as nações, as pessoas e as famílias para o bem. Sem Dharma, nós caímos em quê? No Adharma. Adharma é o crime, é o caos, é a destruição. Mas as leis, elas existem no universo. Se não existissem, os planetas estariam se chocando uns contra os outros. A Terra se chocaria com Vênus, com Marte, com o Sol se chocaria com outra estrela, e assim por diante. E ao invés da palavra cosmos significa ordem, nós teríamos o caos total. A entropia, ao invés da sintropia, o caos total. Seria a desordem total, nós não teríamos nem mesmo vida na Terra. Porque tudo na Terra é perfeito, queiramos ou não. Olhe para a sua mão. Você tem 5 dedos, você tem uma mão capaz de segurar objetos, você tem narinas para respirar o oxigênio, pulmões, você tem uma língua para falar, para saborear os alimentos, você tem olhos para enxergar o mundo, você tem ouvidos para ouvir, você tem pés para caminhar. Veja, olhe para a própria perfeição do corpo humano. Como afirmar que não existe um Deus, que não existe uma inteligência cósmica, mas o marxismo nega
a existência do metafísico. O marxismo, chamado materialismo dialético de Marx e Engels, nega o metafísico, nega o espiritual. Mas não só isso, Marx não só nega o espiritual, afirmando que só o social importa e tudo mais deve ser deixado de lado. Na verdade, Marx foi um satanista, como já afirmei em vídeos anteriores. Ele foi um satanista ao declarar ódio, vingança contra Deus e contra a humanidade. Um ateu não declara vingança, não declara ódio contra Deus. O ateu não crê em Deus. Quem declara ódio contra Deus é o satanista. É alguém que acredita na existência de Deus, mas tem ódio de Deus. É, portanto, um satanista, um adorador de Satã. Paramahansa Yogananda deixou claro em seus escritos, em seu diálogo entre o yoga e o cristianismo, fazendo a ponte com o cristianismo, a analogia com o cristianismo. Inclusive, ele tinha a visão superconsciente de Jesus. Jesus aparecia para ele. Yogananda deixou claro que aquilo que o cristão chama de Satã, o anjo caído, Lúcifer, é Maya personificado. Maya, ou a ilusão cósmica, se personificou a Jesus como Satã, se personificou a Buda como Mara, o tentador, o demônio que tentou roubar o Satori, o êxtase do Senhor Gautama, Siddhartha Gautama, o Buda, enviando suas filhas demoníacas, exércitos de demônios, para tentar tirar o êxtase do Buda, sem vitória. E também Satã, ou Maya personificado, atacou o Senhor Krishna como Kaliya, a serpente de várias cabeças. Assim como o padre Pio de Pietrelcina, o grande santo de Pietrelcina do século XX, que lutou também contra o comunismo e foi atacado por Satã. Paramahansa Yogananda também o foi, assim como Ramakrishna Paramahansa também foi. Não importa a tradição religiosa, quando o santo encontra Deus ou está a ponto de encontrar a Deus, o mal, a ilusão cósmica, que nós pensamos que não existe, mas existe, vem pessoalmente tentar impedir aquele homem ou mulher santos de cumprirem a sua meta, de realizarem o inominável, o inefável Deus. E então ele vem pessoalmente tentar impedir isso. O mal, na verdade, faz parte da lila cósmica. Quem criou o mal? Dentro da visão da lila cósmica, do jogo da brincadeira cósmica de Deus, o mal também é uma criação de Deus, mas é um obstáculo, como diriam os primeiros cristãos. Shatan quer dizer obstáculo. Por que obstáculo? O halterofilista, ele precisa dos halteres para se fortalecer. O obstáculo, na verdade, vem para fortalecer a nossa alma, não para nos destruir, mas para fortalecer as nossas almas em Deus. Esse é, na verdade, o objetivo. No entanto, nós não podemos ceder a Satã, ceder a Maya, porque quanto mais cedemos, mais frágeis nos tornamos e perdemos a lembrança, a consciência de nossa divindade. É igual o desenho do Rei Leão, não é? O leão que pensava ser ovelha, e ele então, quando encontra com o espírito de seu pai, ele se olha naquele espelho de água e o seu pai diz: lembre-se, ou seja, lembre-se de quem você é. Você não é esse ser frágil. Você não é o jiva, o ego, e nem o corpo com os sentidos, o corpo que perece. Você é a alma, Atma, imortal e indestrutível, como ensinou o Senhor Krishna a Arjuna no Bhagavad Gita. Então esse é o primeiro ponto. O yoga, ele não compactua com o marxismo, porque o yoga, como afirmei, é uma escola de sabedoria do hinduísmo. E o marxismo, progressismo, socialismo, gramscismo é satânico. O yoga é um caminho interno para Deus. Jesus afirmou aos fariseus que o reino de Deus está dentro de vós, quando perguntaram a ele: Rabi, quando virá o reino? E Jesus foi claro:
O reino não vem com aparência ostensiva. Ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus ensina isso, ele está ensinando yoga. Olhar para dentro, Deus dentro de nós. Isso é yoga. Então o marxismo, ele não é como você querer misturar água com óleo. Um cristão dizer que é marxista ou um yogi dizer que é marxista, que é esquerdista, ele não sabe o que está dizendo. Você não mistura água com óleo, ou você não joga a água no fogo achando que o fogo permanecerá aceso. A água apaga o fogo. É a mesma coisa de você querer ser yogi e socialista, marxista. Não coaduna, não casa uma coisa com outra. É o mesmo que você dizer que o bem e o mal andam de mãos dadas, que o criminoso que assalta, que rouba, que mata, é uma pessoa do bem. Há uma incoerência total nisso, então não há casamento entre yoga e marxismo. O segundo ponto é que o yoga é contrário à violência, com a exceção da legítima defesa. Já Karl Marx, ele defendeu a revolução armada entre proletários e burgueses. Karl Marx foi a favor da luta armada. Ele dizia que a única forma de se conquistar a burguesia era por meio das armas. Então ele nunca foi a favor da paz. Foi Antônio Gramsci, seu sucessor, que afirmou que não deveriam combater os tanques, mas perverter as mentes por meio da escola, das universidades e se infiltrando até mesmo dentro das igrejas, dentro das religiões. No cristianismo nós temos aí a teologia da libertação, né, que é o comunismo infiltrado dentro da própria igreja católica. Esse é o segundo ponto. Então o yoga, ele é a favor da legítima defesa. Krishna, quando foi para a batalha de Kurukshetra, entre Pandavas e Kauravas, ele guiou o exército dos Pandavas nessa guerra, nessa batalha, porque a legítima defesa é garantida. Paramahansa Yogananda deixa isso claro em seus comentários ao Bhagavad Gita. A ordem Ramakrishna Vedanta, fundada por Swami Vivekananda, também deixa claro isso. Em um resumo, a síntese do hinduísmo, existe um pequeno parágrafo sobre a importância da legítima defesa, em que os hindus afirmam que o soldado que foge do campo da batalha, afirmando que é contra a violência, na verdade ele não passa de um covarde. Yogananda afirma que a polícia sempre será necessária, porque sempre haverá nas sociedades elementos de má índole, de má conduta. Para termos uma ideia, a Índia hoje, que é a nação do yoga, a nação da paz, possui o terceiro maior exército, maior efetivo militar do mundo, maior exército do mundo, terceiro maior. A Índia possui submarino nuclear, ou seja, a Índia possui bomba atômica. E se não fosse isso, se ela não tivesse essa defesa, ela já teria sido invadida, muito provavelmente destruída pelo Paquistão e pela China, que estão sempre ameaçando de invadir o território indiano. Portanto, a legítima defesa é sim uma garantia no hinduísmo, como é em outras religiões. O errado não é se defender, o errado é atacar. O outro ponto que diferencia o yoga do marxismo é que o yoga prima pela verdade, satya é verdade, e o marxismo não. O marxismo é satânico, como Jesus mesmo afirmou que Satã é o pai da mentira. O que é Maya? Maya é o medidor cósmico, é o mentiroso cósmico, é aquele que cria a ilusão dessa realidade, a grande matrix, que é a grande mentira, que nos oculta, que nos esconde de Deus. Yogananda dizia: feche os olhos e investigue a escuridão dos olhos fechados. Atrás da escuridão existe uma grande luz, e essa luz é Deus. Deus está oculto atrás da matéria, e a matéria é também Maya, ilusão cósmica, a mentira cósmica que esconde Deus.
Então esse é outro ponto. O yoga não coaduna com a mentira, mas o marxismo sim, inclusive o nazismo, nacional-socialismo, partido de Hitler, que era o PNSTA, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, era o partido de Hitler. E o braço direito de Hitler, que foi Goebbels, afirmava que a mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Portanto, o marxismo, assim como o nazismo e outros ismos, se baseiam, se fundamentam, se alicerçam na mentira. Para eles, mentira é como tomar água. É muito fácil a mentira para um marxista, para um socialista. E o yoga não coaduna com isso de forma alguma. Satya, veracidade, é o segundo yama dentro do Yoga Sutras de Patanjali. O Sutras de Patanjali é o esqueleto do yoga, que nos leva para Deus. Não existe yoga sem Deus. Yoga sem Deus é pássaro sem asas. O quarto ponto que diferencia o yoga do marxismo é que o yoga é contrário ao roubo, ao furto, ou seja, asteia. Asteia quer dizer não roubar, não furtar. E, no entanto, nós vemos defensores socialistas, de partidos socialistas no Brasil, defendendo o furto para pessoas necessitadas. Quando você defende o furto, você está levando a pessoa à indignidade humana. É preferível ela procurar um trabalho ou até mesmo esmolar, pedir ajuda, esmolar, do que tirar do outro aquilo que não é dela, que não lhe pertence. O trabalho dignifica o ser humano. O roubo sempre será, ou o furto sempre serão práticas indignas, adármicas, adharma, adármico. O dharma é o que nos leva para o verdadeiro yoga. Então, professores que defendem o socialismo, que defendem o marxismo, lamentável, estão defendendo o adharma, estão defendendo o crime, fazendo apologia ao crime, inclusive pedofilia, incesto. Tudo isso é adármico. O verdadeiro yoga não pode compactuar com isso, como não compactua com isso. Então estamos negando todos os verdadeiros mestres da Índia e criando um novo yoga que não é o yoga original, um yoga criado na mente de pessoas doentes, pode-se dizer até criminosas, mas não é o yoga verdadeiro, não é o yoga da Índia, não é o yoga de Deus, não é o yoga dos mestres. Outro ponto é que o yoga defende brahmacharya. Brahmacharya quer dizer celibato vital. Não que você tenha que ser alguém totalmente celibatário. Você pode se casar e deve se casar, a não ser que você queira ser monástico, né? Levar a vida como um monge, um renunciante entregue totalmente a Deus. Então você é um total brahmachari. Mas se você não é capaz de ser um brahmachari, então case-se e mantenha a energia sexual dentro do seu casamento, dentro do lar, né? Sendo fiel à sua esposa ou ao seu esposo. Assim você está sendo um autêntico yogi. O progressismo, o marxismo defende o sexo livre, e o sexo livre não é yoga, jamais. O tantrismo da mão esquerda, da via esquerda, é uma perversão do verdadeiro yoga. Inclusive Yogananda defende, não só Yogananda, Ramakrishna, Vivekananda, os autênticos mestres da Índia, defendem que esse tipo de prática foi banida da Índia, porque é magia negra, é feitiçaria, é satanismo. E o último ponto do yoga que diferencia, claro que poderia elencar aí muitos mais outros pontos que diferenciam o yoga do marxismo, mas esses são os pontos fundamentais, é o esqueleto que diferencia, que separa, que divorcia completamente o yoga do marxismo. Aliás, o yoga nunca se casou com o marxismo, não tem nem como divorciar algo que nunca foi casado, que não tem nem como casar água com óleo, você não junta, ou água com fogo, você não junta. Mas é que o yoga nos ensina que nós possuímos 5 dimensões, ou koshas, ou invólucros.
E o marxismo, o progressismo da atualidade é contrário a isso, ou seja, o yoga diz que nós possuímos um corpo biológico, Ana Maya Kosha. Ana quer dizer alimento, Maya ilusão, Kosha invólucro. Então é o corpo ilusório ou invólucro ilusório de alimento biológico, o corpo físico. Nós vemos hoje marxistas progressistas dizendo que a biologia deve ser negada, que você não deve dar atenção à biologia. Ou seja, eles promovem um reducionismo do ser humano. Tudo é o social, só o social, o resto não importa. O segundo corpo é o Pranomaya Kosha, o corpo de prana, de energia. O terceiro é o Manomaya Kosha, o corpo mental ou intelectual. O quarto é o Vinamaya Kosha, o corpo intuitivo. E o quinto é o Anandamaya Kosha, o corpo de bem-aventurança. Todos esses corpos são negados pelo marxismo, pelo progressismo, com exceção do intelecto. O intelecto é o único que eles não negam, apesar de não serem muito intelectuais assim, porque se fossem de fato intelectuais seriam capazes de compreender tantas coisas que existem neste mundo, inclusive o metafísico. Você não pode negar o metafísico e ser feliz. Se você nega a Deus e vive apenas para o corpo, como se o corpo fosse a única coisa existente, nem o corpo, porque eles negam a biologia, ou seja, é um contrassenso total, uma contradição total. Se você nega a própria biologia, o que sobra? Só o social, mas o social sem o biológico, sem corpos, sem os sentidos, as indrias, sem o racional, sem o psicológico, que é o Pranomaya Kosha, sem o intuitivo, sem o espiritual. Se você nega tudo isso, você vive só no social, você é uma contradição em si mesmo. É uma contradição em si mesmo. Esse é o reducionismo do ser que leva o quê? A desconstrução do ser. Certa vez um professor meu, marxista, ele me disse: Alexandre, eu desconstruí o mundo intelectualmente e cheguei próximo ao suicídio. Foi quando, então, vi Deus na natureza, abracei uma árvore, vi ao Senhor ali na natureza, eu vi que Deus tinha que existir de alguma forma, que o mundo não podia ser apenas esse nada, esse vazio, porque perde o sentido, tudo perde o sentido. E o perigo de cairmos no suicídio, na autodestruição é muito grande. E eu parabenizei, parabéns, professor. Parabéns. Então, queridos, é isso. Yoga e marxismo não coadunam, não se casam. Yoga e marxismo é como água e óleo, água e fogo. Se você lança água no fogo, ele se apaga. Não há como uma coisa se unir à outra. Então, fuja dessas ideias do marxismo enquanto é tempo. Se você deseja realmente seguir o autêntico sadhana, o autêntico caminho do yoga rumo aos 8 angas, os 8 passos de Patanjali. Gratidão pela paciência. Namastê. Esse é o objetivo de falarmos sobre política hoje dentro do yoga, sim, como fizeram Paramahansa Yogananda e Mahatma Gandhi. Namastê, paz e bem.